Boa noite, galera! E aí, meu povo? Vou aguardar aqui o Instagram. Opa, dá o sinal que eu tô entrando. E estamos aqui, conforme combinado. Tô tentando aparecer pra gente conversar, né? Trazer conteúdo pra vocês aí pelo menos 2 vezes por semana. Quando o negócio aperta aqui, eu venho menos. Mas vamos manter aqui essa conta ativa pra gente estar todo tempo se comunicando, pra eu estar trazendo informação relevante pra carreira de vocês, pra com que eu consiga acrescentar e somar aí na carreira, na vida de vocês. Então hoje foi daqueles dias corridos. Eu vi engraçado que eu vi muitas mães conversando, falando aqui no Instagram e postando, né, compartilhando sobre Semana da Criança. Meu povo, mais sério, essas escolas deviam ajudar as pobres das mães, viu? Porque, vou te dizer, super me conectei. Eu printei tudo, salvei, botei nos grupos, botei em todo canto pra não esquecer as coisas que tem que levar, né? Aí eu tava conversando com meu filho mais velho, disse tipo, top, arrasei, lembrei da fantasia, lembrei da motoca, lembrei da roupa de banho, mas hoje eu esqueci a chinela do menino. Péssimo. Mãe é bicho doido, né? Mãe é bicho que sofre. E aí, consegui, lembrei que tinha um mercadinho assim bem próximo da escola, saí correndo, comprei lá e deixei pra poder, se eu tivesse que voltar pra casa eu não ia conseguir chegar no consultório na hora. E hoje a minha agenda tava muito cheia, eu ainda tinha que fazer alguns trajetos com o Luke, enfim. Aquele corre de sempre, né? O corre clássico da vida da mulher que se divide entre treinar, trabalhar, cuidar da família. Enfim, a gente queria estar aí presente num pouquinho de tudo. Mas bora falar hoje de carreira, bora falar de nutrição. O tema da nossa live de hoje é: Andressa, eu não consigo trazer pra minha prática, eu não consigo aplicar no consultório o que eu aprendi na faculdade. A sensação que eu tenho é que eu tenho ali muito conteúdo teórico e eu não tô conseguindo entender como é que funciona essa prática, traduzir isso na prática. E esse é o nosso papel como profissional, né? Eu gosto muito de usar o termo, assim, que meu papel como profissional nutricionista é entender o que é que o paciente precisa e traduzir aquilo para a prática para tornar acessível ali para ele. Então, eu sei que é a angústia de muita gente. E claro, gente, né, tirem esse peso aí das costas, é um processo normal, todo mundo já teve essa sensação e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, sejam muito bem-vindos pra quem chegou agora, pra quem tá entrando aqui no canal, pra quem ainda não conhece o que é o nosso projeto aqui no Desenrola Nutri. É um projeto em que eu, Andressa Fontes, vou estar conversando com vocês sobre carreira, sobre gestão, todo esse conhecimento, pra com que vocês consigam sair aí do diploma aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva. Eu sou especialista em nutrição esportiva, eu tenho uma atuação de 14 anos de consultório, atendendo atletas, praticantes de atividade física durante toda essa jornada. Eu apanhei muito nesses 14 anos, como todo profissional nutri. E aqui nesse canal é onde eu compartilho um caminho mais leve para que vocês possam fazer aí a carreira de vocês deslanchar, tá? Então, toda semana tô aparecendo por aqui na forma de live, na forma de conteúdo, tá? A minha equipe trabalha incansavelmente pra estar jogando conteúdo aqui pra vocês, pra com que a gente possa enriquecer e amadurecer essa carreira de vocês, pra com que vocês consigam chegar mais rápido numa realização profissional e, claro, financeira, tá? Bom, então, esse tema é para os profissionais que estão aí se sentindo que, embora eu tenha aprendido muito durante a faculdade, é claro, a gente entrou sem saber nada, a gente adquire conhecimento, a gente faz um monte de disciplina, mas que tá ali sentindo que ainda tem dificuldade de praticar, de aplicar, de traduzir, pegar aquele conhecimento que eu aprendi na faculdade e jogar ali pro atendimento real, pro dia a dia, pra rotina. E essa dificuldade, ela gera insegurança, né? Ela gera desmotivação e isso acaba que impacta negativamente a carreira, a consulta, né? Então, pensa que se você chega pra consultar um paciente, você tá super desmotivado, tá super triste, tá super angustiado, é claro que isso vai impactar na qualidade da sua consulta. Então, é uma situação real, né? A quantidade de profissionais que eles saem ali da faculdade com uma base teórica sólida, mas com pouco conhecimento prático. E aí, quando ele vem pro campo de batalha, quando ele vem pro lado de cá, pra realidade do consultório, ele começa a ter que lidar com os pacientes reais, com a complexidade desses pacientes,
E aí eu falo de situações fisiológicas, de situações relacionadas ao esporte, porque o mundo esportivo é cheio de, né, de detalhes. Então eu digo que cada prova que eu faço, essa semana eu fiz um monte de maratona, né? Mas cada paciente com a sua característica. Cada prova que eu faço é uma lição, é um aprendizado, é sempre engrandecedor pra nós. Então, se você já chega pra fazer esse atendimento com angústia, com essa sensação de não tô bem, não tô legal, não tô feliz, não tô realizado, cheio de inseguranças, isso transmite, né? Isso também tá relacionado com o que a gente fala tanto do valor. Então, o que é importante é com que se trabalhe o conhecimento prático. Então, na verdade, muitas vezes o que falta na formação acadêmica é esse conhecimento prático. Então, a gente sai com aquela ideia que tem que seguir rigorosamente a teoria. Na minha época, na faculdade, pra vocês terem noção, a gente, pra adequar uma dieta, eu me lembro que a gente usava coentro desidratado, botava uma quantidade assim, absurda, que não era real, de coentro desidratado, pra adequar ferro, por exemplo, né? Enfim, pra conseguir fazer algumas adequações. Então, não é assim, né? A prática, ela é muito mais sobre a gente, mais do que ter adequações perfeitas, né, daqueles nutrientes baterem 100%, é muito mais sobre como eu vou receber, como eu vou acolher, como eu vou construir a jornada desse paciente nesse processo de reeducação. Então, isso envolve muitas habilidades também pessoais e argumentativas e uma série de outras coisas. E o conhecimento teórico, ele é importante? Sempre, super, ele é o nosso guia. A ciência, ela é o nosso guia, mas a gente precisa encontrar esse meio termo aí onde a gente humaniza o processo e torna ele acessível, torna ele real, tá? Então, quando a gente pensa nessa busca de entregar para o paciente o mundo ideal, nessa busca de entregar uma dieta com 100% de adequação, isso gera pra gente frustração. É claro, gente, que a gente não adequa todos os planejamentos 100% tudo perfeito, lindo, maravilhoso, porque aquilo pode não ser real pra pessoa, muitas vezes não é real nem pra você. Então, às vezes, os nutricionistas, né, eles confundem muito isso. Eles trazem essa frustração para a realidade do consultório, quando, na verdade, a gente precisa adaptar, a gente precisa flexibilizar. Então, o que é que acontece muito? Uma confusão. Acha que a falta desse conhecimento prático é falta de conhecimento, quando não é. O conhecimento teórico, ele tá ali enraizado em você. O que você precisa trabalhar é essa habilidade do conhecimento prático, é tornar acessível. É o seu poder de escuta, é o seu poder de argumentação, é o seu poder de negociação, porque dentro de uma consulta a gente vai negociar com o paciente como ele pode melhorar, o que é interessante para ele, tá? Então, às vezes fica muito confuso essa ideia de que eu não consigo aplicar a teoria à prática por falta de conhecimento, mas na verdade não. É muito mais sobre essa habilidade, sobre o praticar, sobre o conversar. Então isso não é sobre sua competência, com certeza você tem muito conhecimento aí guardado, mas o que precisa, né, é desenvolver um pouco mais isso. Então nem sempre necessariamente é verdade, né, muitas vezes você pode ter conhecimento sim. E aí, a nossa formação, a gente tem um conhecimento de clínica incrível, né, mas realmente dentro da nutrição esportiva deixa um pouco a desejar a formação. E a gente precisa desenvolver, né? Buscar mais conhecimento dentro da nutrição esportiva. E como eu tava falando, desenvolver essa habilidade da fala, da negociação, do tornar real, do tornar acessível aí para o paciente, para a realidade de cada um, né? A gente tem paciente com realidades aí diversas. Então, a dica que eu queria deixar para vocês hoje é invistam em cursos práticos. Então, busquem workshops, busquem treinamentos, que vocês vão procurar atividades que elas sejam mais mundo real, situações reais, estudos de caso. Então, sempre que um curso proporcionar um estudo de caso é bacana, porque vai tirar essa insegurança do eu não consigo aplicar ali na prática o meu conhecimento teórico, porque você vai simular um caso real, um caso clínico. Então, o estudo de caso, a prática supervisionada, ela é extremamente interessante. Por muitos anos eu acompanhei, acho que uns 2, 3 anos ou um pouco mais na UES, num projeto de extensão. Eu era nutricionista responsável e acompanhava os alunos. Então, os alunos atendiam, eu fazia os direcionamentos, existia já um questionário pré-existente, né, todo acordado, e aí eu fazia os direcionamentos de alguns pontos. Tanto durante a consulta, nós montávamos a estratégia juntos, então o paciente saía, a gente sentava e aí a gente ia discutir.
o caso do paciente, do que era mais interessante, então a gente montava a estratégia e aí eles iam só aplicar, né? Então eu dava todo esse direcionamento. Então eu até brinco que essa equipe, ela se formou sincera, porque eles tiveram algumas oportunidades de atendimento, então com certeza eles já se formaram aí como profissionais mais diferenciados e mais seguros. Então, procurar um mentor, participar de grupos de estudos, de grupos de outros profissionais na área que você atua. Então, grupo de nutricionistas esportivos. Levem os casos quando vocês ficarem angustiados, quando for algo que vocês não saibam. Então, procure ouvir a experiência de outros profissionais e entenda, gente, que isso é nobre, isso é bonito, isso não é competição, né? Eu lembro que eu vim de uma geração, me formei em 2010, né? Eu vim de uma geração que a sensação que a gente tinha é que as pessoas, elas não queriam compartilhar conhecimento. E aí eu sentia muito isso, que faltava muito prática, caso clínico era algo que não se falava, a sensação que a gente tinha quando assistia uma palestra de um profissional é que era aquela coisa, seu artigo, e isso mudou muito. Hoje a gente tem muito mais essa figura do profissional abraçando, dando a mão, estendendo, doando esse conhecimento, doando não só conhecimento técnico, científico, mas esse outro tipo de conhecimento, né? Eu digo sempre, o que ninguém conversa, o que ninguém tá falando, que é o que a gente tá conversando aqui. Então é por isso que a figura do mentor é muito legal. E principalmente estar inserido no meio onde estão os profissionais nessa mesma linha. Porque essa troca, ela é muito rica. E não tenham vergonha, né? Não tenham vergonha e vão lá e busquem, conversem. Enfim, compartilhem. Até hoje eu tenho vários grupos de nutris esportivos. E de vez em quando, em algum caso especial, alguma situação que eu não sou tão expert, eu recorro a uma amiga que eu sei que enfim, cada um em cada canto aí do Brasil, e a gente vai se ajudando, e isso é nobre. Isso mostra que você quer dar o seu melhor pro paciente, isso mostra que você tá buscando conhecimento. Não é feio pedir ajuda, não é feio dizer eu não sei. Feio é quando a gente engana. Feio é quando a gente não vai atrás, né? Então faz ali qualquer coisa. E não, você tá procurando conhecimento, você tá procurando dar o melhor pra entregar o melhor pro seu paciente. Então isso é muito nobre, tá? Não tenham vergonha. Não tenham. E aí eu sempre falo muito aqui sobre isso, sobre a importância de você pedir feedback do paciente para entender o que é que tá funcionando ali na prática, que é algo que pode ser ajustado. Inclusive nos primeiros dias ali, enquanto o paciente tá quentinho ali, empolgado, se ele já sentiu alguma diferença. Isso vai trazendo para você já antes daquele paciente retornar, já uma noção se a sua estratégia já funcionou, então já vai te trazendo mais expertise, né? Vai te trazendo aí mais conhecimento prático, digamos assim. E é isso mesmo. Então, por que é muito importante você demandar, investir o seu tempo nisso? Porque isso vai melhorar a qualidade do seu atendimento. E vai fazer com que você tenha mais habilidade para resolver problemas, para você criar estratégias, vai fazer com que você se sinta mais seguro. E automaticamente essa segurança traz valor pro teu atendimento, né? Traz um diferencial aí pro teu atendimento. Além de você estar mais feliz e, óbvio, seu paciente ter mais resultado e tá mais feliz também. Então, quanto mais você vê resultado positivo ali chegando do seu paciente, você vai estar mais satisfeito com a sua carreira, e o que também vai contribuir, claro, gente, como consequência, o financeiro. E aí a roda gira, né? A motivação vem. Então, quando mexe no financeiro, todo mundo motiva mais, é óbvio, tá? Bom, e às vezes eu escuto muito assim, Andressa, eu tenho muito conhecimento, só preciso de mais prática, eu não preciso de, né, sei lá, não preciso de um mentor, não é isso que eu tô buscando. Então, é muito comum a gente querer jogar isso só na prática. Mas, gente, é falta de prática. E aí, se eu não me sinto seguro pra praticar, como é que fica esse ciclo, né? Igual a história do estagiário. O estagiário precisa de uma oportunidade. Quando ele vai atrás de uma oportunidade, a primeira pergunta que fazem você tem alguma experiência? Como é que tem, né? Se eu tô procurando um estágio. O estágio não é pra ser a primeira experiência. Então, a base teórica, ela é super importante. Mas esse conhecimento prático e essa vivência você pode adquirir, né, de muitas formas. E aí, quando eu falo dessa questão prática, é a sua habilidade em convencer, em argumentar, no conversar, no negociar com o paciente, estabelecer metas, estratégias, pensar em estratégias, ver diversos casos. Então, é um mundo, né? Inclusive, o mundo teórico, ele tá ali. Mas sempre tirem do coração essa ideia de que eu já sei demais, tá? Ninguém sabe de nada, eu não sei de nada. O que a gente sabe é muito pouco, gente. E não é sobre humildade, é entender que a ciência, as coisas mudam o tempo todo. Que nada nada tá ali concreto. Então, que a gente precisa ter humildade de
buscar se atualizar sempre, de reconhecer que a ciência muda o tempo todo. E é aquela velha frase, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada, porque a ciência não tem muitas respostas. Então, como é que eu tenho? Como é que eu acho que eu já sei de tudo, se na verdade a própria ciência não tem? Então, eu digo assim, escolheu a área da saúde, meu amigo, você vai estudar pro resto da vida e não tem como fugir disso, tá? E aí, acaba que muitos profissionais, eles acabam subestimando a importância do adaptar. Eles ficam ali muito bitolados em entregar o plano ideal, um plano adequado, ou o plano que o profissional julga adequado. Então, eu corrigi muitos estudos de caso, enfim, né, em todas as aulas de pós-graduação que eu dei Brasil afora, que eu continuo dando. E é real, assim, os profissionais prescrevem o que gosta, não o que o paciente gosta. Gente, se meu paciente come arroz com feijão quando ele acorda, eu vou prescrever arroz com feijão quando ele acorda. O que eu vou determinar são as quantidades. Então, às vezes a gente fica muito com a ideia de que a adequação ali de macronutrientes, de micro, é o que vai dar resultado, quando na verdade é a nossa capacidade de adaptar o que ele precisa ao que ele consegue fazer. Então, se ele comeu arroz com feijão, eu adequar quanto de arroz, quanto de feijão, em que momento, às vezes em um momento um mais que o outro, enfim. Então, a estratégia. Então, isso é um conhecimento que a gente vai adquirindo aí na prática. E claro, né, esse conhecimento também, essa habilidade de negociar, do que seria ali o ideal para ele, enfim. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa expertise. É a gente tornar real e sair desse fantástico mundo ideal que não existe, né, que realmente não existe. A gente muito mais afasta as pessoas quando a gente vem com esse projeto de planejamento perfeito. A gente muito mais distancia do que a gente gera transformação. Então, esse conhecimento prático, essa habilidade da conversa, da fala, nos ajuda muito nisso. E isso faz com que você tenha mais resultados, né, no consultório. Então, isso é muito importante. E o feedback contínuo, né? Então, não é só começar. Às vezes, você procura um feedback e depois você não revisa o resultado ou o paciente não voltou. Então, eu sempre falo, a meta é com que você cobre uma consulta por um preço justo, para com que você consiga estar ali dando suporte para o paciente. Esse suporte é importante para ele, mas é muito importante para você também. Para você saber se suas condutas funcionaram, para saber se tá fluindo tudo bem, se aquela estratégia do que você pensou, ela foi realmente real, ela tá viável. Eu sempre falo para os pacientes, eu prefiro que você entre em contato comigo, que às vezes eu resolvo em 5 minutos, do que você guarde um erro e a gente só se encontre, por exemplo, daqui a um mês. Então, nem de longe é isso que eu quero, tá? Então, eu vejo, assim, que esse é um dos pontos, né, onde a gente tem mais erro. Então, assim, pra mim, o mais clássico, o pior, é você querer tentar aplicar de forma rígida a teoria. É você pegar ali o plano ideal para diabetes, é você tentar pensar, e é porque eu estudei, por exemplo, né, que em doenças cardiovasculares a dieta vegetariana é muito interessante. Tá, e aí, se o paciente não topa? Então, o mundo ideal, ele é muito diferente do mundo real. Então, o nosso papel é tornar o mundo ideal mais acessível. É a gente ir promovendo essa construção de hábitos. Então, é muito distante o ideal do real. E esse é o meu papel como profissional. É com que eu vá negociar ali pro paciente, entendendo o que é o melhor pra ele. E aí, o melhor pra ele, eu tô falando da estratégia, eu tô falando da suplementação, eu tô falando de diversas coisas. E aí, o que ele consegue fazer? E o que ele consegue fazer é do quanto, porque no esporte a gente fala muito de quantidade. Então, quanto ele consegue ingerir, como, custo, tudo isso importa. Então, meu papel como profissional é traduzir isso, né? É com que eu consiga pegar o que é o mundo perfeito e tornar ele acessível em todos os formatos, né? Onde a pessoa está, o que ela vai consumir, enfim, tudo isso, tá? Então, é a ideia de esquece a perfeição dos livros e traz pra vida real. Esse é um erro clássico, tá? Muitas vezes eu vejo muitos cardápios replicados. Cardápios que são, tipo, às vezes a cara do que a pessoa gosta e não é o que o paciente gosta. Então, a gente precisa ter empatia de entender o que ele gosta e priorizar ele. Eu costumo, às vezes, pegar... A grande dica que eu dou é pra quando vocês vão começar a criar planos alimentares, eu pego o recordatório... Eu jogo o recordatório e aí eu começo a negociar com o paciente, conversando, e o que ele topa eu já vou colocando, entende? Então eu tento adequar ali o perfil do que eu quero com o que a gente já tá negociando aqui.
Só que a minha base é o recordatório dele. Então, o que ele me relatou que come tá aqui, aí eu começo a negociar. Então, se você faz dessa forma, você nunca vai destoar do que ele consegue fazer. E esse é o feedback que eu mais tenho dos meus pacientes. Ah, nossa, o cardápio é super acessível, já é o que eu fazia, já deu certo demais, assim. Por quê? Porque eu uso como base o que ele faz, que é o correto, e a gente vai fazendo essas adequações, tá? Então essa é a dica que eu dou pra com que vocês comecem aí já nos atendimentos a fazer hoje. Vocês já vão ver como isso vai ser transformador, tá? Então tentem se colocar no lugar do paciente, ter esse olhar de prescrever ali o que faz sentido pra ele, não só, né, tendo aí a teoria como rainha de tudo, né? Digamos assim, como não sendo tudo, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria deixar de mensagem aí pra vocês. Entrou um monte de gente, eu não consegui nem dar conta, nem dei alô. Mas é porque eu tô super corrida. Como eu comecei no começo, né? Eu falei que hoje tinha sido, assim, um dia daqueles. Mas, enfim, tamo aqui. E é isso, né? Eu vou estar sempre aqui trazendo esses conteúdos diferenciados. A gente vai estar sempre com um papo muito diferente dos livros, né? A gente vai estar falando aqui muito mais de vida real, mas trazendo um conhecimento para vocês que é prático, que é a realidade do consultório, um conhecimento que vai contribuir para a carreira e para alavancar a carreira de vocês, né? De fato, a nossa proposta aqui é com que você tenha um conhecimento sólido e muito prático para com que você potencialize seus atendimentos e consiga aí chegar aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva, tá bom? Cheirão, boa noite, obrigada a todos que entraram, tamo junto e contem comigo, viu? Qualquer coisa, chamem aqui, chamem no direct, tô aqui sempre super disponível. Tô amando o pessoal que tá sempre comentando nas caixinhas, tá uma interação super bacana, nem sempre eu consigo responder todo mundo, às vezes eu dou conta de responder, mas a gente vai se virando literalmente nos 30, né? E trazendo mais conteúdo mais e mais pra cá, tá bom? Tchau, tchau, galera, boa noite.